imediato passo a palavra para o querido professor Herodes Cortiano Júnior, doutor em Direito pela Universidade Federal, pós-doutor em Direito pela Universidade del Estúdio de Torino, professor da Universidade Federal do Paraná, advogado e conselheiro estadual da OAB do Paraná e associado à IBD Civil. O tema que me foi incumbido envolve uma pergunta sobre o dano indireto. E eu provavelmente cause aqui, com perdão do trocadilho, um dano indireto a vocês todos, por duas razões. A primeira delas é que eu vou trazer aqui uma proposição que coloca em jogo, coloca em risco, que atenta contra essa distinção dano direto e dano indireto. Uma distinção que teve seu lugar, que foi lentamente construída pela doutrina, foi lentamente aceita pela jurisprudência, mas eu vou fazer aqui alguma provocação para vermos se não é hora de superarmos esta distinção. Este é o primeiro dano indireto que eu causarei. O segundo é que eu não trouxe PowerPoint, mas isso não é culpa minha. Quando eu fazia o check-in hoje ali no hotel, eu encontrei a professora Viviane e ela me disse: Herodes, eu não trouxe PowerPoint. E eu, como sou solidário, eu quebrei o meu pendrive e falei, também não vou levar. E aqui fui surpreendido com ela que fez agora um PowerPoint. Então me perdoem, vocês vão ter que pautar-se aqui apenas pela voz. A minha ideia a trazer a vocês aqui é a seguinte: tentarmos entender um percurso pelo qual passa o direito da responsabilidade civil ou o direito de danos. Há um momento na construção de todo este ambiente, de todo este capítulo do direito civil, que poderíamos chamar um momento de restrição. É aquele momento do direito civil liberal, do direito civil egoístico, do direito civil individualista, do direito civil burguês, do direito civil da segurança. A responsabilização civil, então, era cheia de cuidados, cheia de não me toques. Havia uma espécie de limitação às possibilidades. Ocorre que, com a superação desse estado de coisas, o direito evolui, nós rumamos aos valores constitucionais, o direito se rearranja, e o fato é que há uma espécie de alargamento do direito de danos, uma espécie de expansão da responsabilidade civil. Isto pode ser visto, por exemplo, numa tendência objetivista da responsabilidade civil. Eu me recordo que quando eu fiz a faculdade, a regra absoluta era da responsabilidade subjetiva. A exceção excepcionalíssima era da responsabilidade objetiva. E nós sabemos que hoje, responsabilidade com e sem culpa convivem harmonicamente em nosso sistema. Este alargamento do direito de danos também aparece no constante uso de cláusulas gerais, aparece no surgimento de novos danos indenizáveis numa sociedade de riscos, aparece em novas formas de prevenção. Aliás, um dos grandes temas da responsabilidade civil diz respeito às suas funções, né? E há uma miríade de funções. Para cada autor, a responsabilidade civil tem uma função própria. Em suma, há aí uma tendência, um alargamento, uma sacudida nas estruturas. O que é que marcava a responsabilidade civil daquele momento de limitação? A ideia, que já era pregada por Pottier lá no século XVIII, só se indenizam os danos diretos, os danos diretamente causados. Ou seja, há uma grande restrição. Os senhores já podem imaginar que, nesta ideia de alargamento da responsabilidade civil, vai-se atrás da indenização de danos indiretos. Aliás, o próprio Código Civil, aqui está um exemplo de como a responsabilidade civil se limitava ao dano direto. O próprio Código Civil, no artigo 403, diz claramente isso. Ele faz uma opção: indenizam-se os danos diretos e imediatos. Esta é a regra. Havia exceção, havia a indenização ao dano indireto? Sim. Por exemplo, está lá no artigo 948 do Código Civil, que trata da talvez única hipótese de dano indireto legalizado. Mas a regra era o dano direto. E os exemplos de danos indiretos que surgem são os mais variados. Para lembrar de três apenas: o famoso caso, eu acho que é do Maranhão, o famoso caso de uma empresa aérea que perde o instrumental de um maestro. Ela causou um dano ao maestro, mas a empresa que agenciava o maestro, ela tem algum prejuízo porque ele faz um show e ela obtém também direito à indenização. Ou seja, há uma vítima direta, que é o maestro, e há uma vítima indireta, no caso, esta empresa agenciadora. O caso sempre lembrado da poluição nos rios. Ao derramamento de óleo, matam-se os peixes, há um dano ambiental. Mas isso também causa um dano indireto àqueles que dependiam da pesca.
E por aí afora vão os exemplos. O único caso legalizado de responsabilidade civil por dano indireto no Brasil é justamente do artigo 948, que diz que o causador da morte de alguém pagará alimentos àqueles que dependiam do morto. Ou seja, por esta lógica, há um dano direto causado, evento morte, e há um dano indireto, que é um dano alimentar àqueles que dependiam do morto. Notem bem, a ideia era sempre limitar. Há um caso emblemático, um caso muito antigo, da criança que contaminou-se com o vírus da AIDS no Rio Grande do Sul. Essa criança era hemofílica e teve que fazer várias transfusões de sangue. E o fez em vários hospitais. E acabou contraindo o vírus da AIDS numa dessas transfusões. E ela pediu uma indenização justamente ao hospital no qual imaginava ter ocorrido a contaminação. Só que ela não conseguiu provar, porque uma das linhas da defesa do hospital foi a seguinte: ela fez transfusão em vários hospitais. Não há como dar certeza que ela foi contaminada neste hospital aqui. A ação foi julgada improcedente e o tribunal confirmou a improcedência. Por quê? Vejam, era certo que ela fora contaminada numa daquelas transfusões de sangue. Mas pela decisão, ninguém é responsável pela falta de prova. Há então aí uma prova evidente de uma restrição. Ou seja, nós temos certeza que essa criança foi contaminada num desses hospitais, mas ela não tem direito a nenhuma indenização, porque não sabe qual hospital. O direito civil ficava mais cômodo assim, porque ele valorizava esses laços individuais e garantistas. Já esse novo direito civil, plasmado por valores constitucionais, vocês sabem bem, ele alarga o direito de danos e vai se enriquecer a ideia de dano indireto. Vai se enriquecer cada vez mais. Aliás, a prova de que aquela responsabilidade civil era restritiva está no seguinte fato: o artigo 403 do Código Civil, que diz só se indeniza os danos diretos e imediatos, ele está lá na parte do direitos e obrigações, mas ele era aplicado naturalmente à responsabilidade civil extracontratual. Ou seja, ainda que não houvesse um dispositivo específico da responsabilidade civil extracontratual, nós tomávamos lá a ideia do dano direto e imediato. Nós vamos superando pouco a pouco isso, e começa a se alargar, perdoem repetir a mesma expressão, a se alargar cada vez mais as hipóteses de aceitação da responsabilização por danos causados indiretamente. E aqui é possível dizer o seguinte: o dano indireto pode ser um dano que decorre de um dano patrimonial ou moral, e o dano causado à segunda vítima também pode ser patrimonial ou moral. Como eu não entendi o que eu falei, vou falar por outras palavras. Independente de eu causar um dano direto, patrimonial ou moral, ele pode repercutir em outra vítima. E esta repercussão também pode ser material ou moral. O grande volume de ações de indenização por dano indireto geralmente se referem ao evento morte e ao dano moral causado à segunda vítima. Mato Maria, causo um dano à personalidade, para usar a velha expressão, uma dor íntima ao seu filho, ao seu irmão, ao seu pai e assim por diante. Este é o grande volume, ou seja, geralmente na prática forense o que você vê é um dano direto e o dano indireto é um dano moral. Mas vejam vocês, dano é dano, ou seja, o dano indireto pode ser moral ou material. Aliás, o próprio Conselho da Justiça Federal, no enunciado 560, se não me engano, diz claramente que as hipóteses de dano indireto não se resumem àquelas do artigo 948 do Código Civil. Pois bem, e aí há um grande debate, este é o debate na prática. Quem tem legitimidade para pleitear uma indenização por dano indireto? Ou seja, há uma vítima, que pessoas poderão eventualmente sofrer o dano indireto e, portanto, pleitear uma reparação desse dano. Esta resposta tem se encaixado na ideia de família, mas não só isso. Eu fiz uma breve pesquisa e as expressões para dizer quem tem legitimidade para pleitear uma indenização por dano indireto, há infinitas expressões. Eu arrolei aqui. Aqueles que dependiam da vítima, aqueles que têm vínculo pessoal, aqueles que tinham, isso aparece uma decisão,
um grau de sentimentalismo, seja lá o que for isso, aqueles que viviam ao redor da vítima, a expressão ao redor está entre aspas, aqueles eventualmente envolvidos pela vítima, aquelas pessoas relacionadas com a vítima, o círculo familiar, o núcleo familiar, aqueles que têm fortes vínculos afetivos, aqueles que têm um elo jurídico afetivo, aquelas pessoas, isso aparece no julgado, aquelas pessoas muito próximas, também tem indenização, e por aí afora vai. E os tribunais têm se pautado por essa ideia. Dentro, principalmente, do núcleo familiar, vamos encontrar pessoas afetivamente envolvidas, com elo jurídico, que vão ter direito a uma indenização. Em alguns julgados, se limita esta possibilidade numa analogia com a ordem de vocação hereditária. Ou seja, só teriam direito a uma indenização decorrendo dano indireto ascendentes, descendentes, cônjuge, companheiro e colaterais. Mas esta analogia, ou seja, utilizar a vocação hereditária para dizer quem sofre dano indireto, me parece que não tem nenhum outro fundamento jurídico mais elaborado. Os tribunais, portanto, se pautam sempre pela ideia de núcleo familiar. Assim, por exemplo, há alguns casos emblemáticos. No famoso caso da Cidade Alerta, esse programa jornalístico fez uma reportagem que denegriu a imagem de um juiz e denegriu a imagem, não houve violência à integridade física. Todos os familiares dele, diz a decisão, o núcleo familiar teve direito a uma indenização por danos morais. Há um caso também famoso do acidente da Gol, aquele famoso acidente da Gol com o jato Legacy, acho que era, na qual o tribunal mandou indenizar o irmão da vítima. Ou seja, uma pessoa morreu e o irmão teve direito a uma indenização por dano moral, dano indireto. Há um caso também emblemático, relatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, na qual o fato era o seguinte: uma moça se submeteu a uma cirurgia plástica e foi violentada. Ela foi desacordada, o médico, que acabou sendo preso por essa razão, ele deu a ela algum líquido para beber, ele disse que era um refrigerante, ela sentiu um torpor e só acordou em casa depois, lembrando que fora violentada. O Superior Tribunal de Justiça disse que o companheiro dela, pelo estupro que ela sofreu, o companheiro tinha direito à indenização porque ele sofreu um dano indireto. Há um caso na Itália, eu já volto aqui ao Brasil, mas há um caso na Itália que é um daqueles casos que fundamentou a ideia de dano existencial. É uma mulher que teve uma cirurgia mal feita, que prejudicou a sua capacidade de manter relações sexuais, e o marido alegou dano existencial e foi indenizado. No Brasil ainda nós temos um caso em que sobrinhos foram considerados legítimos para receber indenização, e um caso em que a sogra também teve direito a uma indenização. É peculiar que, ao mesmo tempo que o Superior Tribunal de Justiça disse que a sogra tem direito à indenização, num outro caso, o noivo não teve direito à indenização. Ou seja, o tribunal valorizou a sogra e desvalorizou o noivo de uma pessoa. Em suma, os tribunais vão tateando e pautam-se pela ideia de núcleo familiar, às vezes estendido, às vezes menos estendido, como é o caso da sogra, como é o caso do sobrinho, como não foi o caso do noivo. Na verdade, me parece que a questão da titularidade de um direito a receber reparação de danos por dano direto não é um problema de legitimidade, é um problema de nexo causal. O que interessa é a causação do dano. Dizer isso não resolve muito o nosso problema, porque os senhores sabem que em matéria de nexo causal nós estamos diante de um dos maiores problemas do direito civil. Mas, aliás, um dos maiores problemas porque ele nos diz claramente o seguinte: há centenas, há infinitas também teorias acerca do nexo causal. Para lembrarmos as principais: a causalidade direta e imediata, a equivalência de condições, a causalidade adequada, a causalidade... eu não consigo entender minha letra, então vou pular. A causalidade alternativa, a presunção de causalidade, enfim... Hoje nós temos aí as probabilidades também ajudam a vincular o nexo causal. E me parece que por aí vai o nosso caminho.
Os senhores sabem que o estudo e a aplicação do nexo causal está pautado por uma ideia de enfraquecimento. Há um enfraquecimento dogmático do nexo causal, que na verdade deve ser lido como um nexo causal flexível. Nós temos que, em busca da efetividade, em busca da concretização dos valores constitucionais, tentar entender o que tem que ser indenizado. E se alguém sofreu um dano, este alguém deve ser indenizado. Então aí eu repito, aí eu respondo à pergunta que me foi feita. Qual é o critério? É verificar se houve dano. E através de uma causalidade buscada ou construída, nós vamos fazer indenizar. Mas eu gostaria de ir mais adiante. Toda a doutrina e toda a jurisprudência, como disse, trabalha com essa ideia. Há uma primeira vítima e uma segunda vítima. Ocorre que, a rigor, se nós pensarmos bem, essa segunda vítima também é a primeira vítima. O que interessa é isso. Houve a penetração da esfera jurídica, houve a penetração da conduta de alguém na esfera jurídica de outra pessoa. Quando eu mato Maria, eu causo um dano ao seu filho Pedro. Eu estou causando um dano direto a Pedro. Então, o que se propõe aqui é justamente superar essa distinção. Claro que ela é muito útil ontologicamente, nós podemos trabalhar com essa ideia de uma primeira vítima, uma segunda vítima, até para limitar, para não estendermos a responsabilização ad infinitum, mas me parece que o que existe é dano. E pasmem, meus senhores, hoje é dia 25, então não foi hoje, foi ontem. Na verdade, hoje é dia 26, então foi dia 24, foi publicado um acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do ministro Luiz Felipe Salomão. O julgamento aconteceu em agosto e foi publicado anteontem. E ele vai nesse caminho. Ele ainda se filia àquela ideia de dano direto e indireto, mas ele já começa a apontar para o que eu queria concluir a vocês. O dano indireto é um dano autônomo, é um dano que tem vida própria, e assim deve ser indenizado. Se eu causo um dano matando alguém que nos é muito querido, estou causando um dano direto a essa vítima. Então eu leio rapidamente um trecho da ementa, que é o que interessa a essa tese, um trecho da ementa. Disse lá o ministro Luiz Felipe Salomão: o dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro, vítima indireta, em consequência de um dano inicial sofrido por outrem, vítima direta, podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. É o conceito básico e clássico de dano direto e indireto. Mais adiante ele vai dizer o seguinte: o dano moral reflexo pode se caracterizar ainda que a vítima direta do evento danoso sobreviva. É que o dano moral em ricochete não significa o pagamento da indenização aos indiretamente indenizados, por não ser mais possível, devido ao falecimento, indenizar a vítima direta. Isso que interessa. É indenização autônoma, por isso devida independentemente do falecimento da vítima direta. É indenização autônoma. É essa tese que eu proponho aos senhores. Superar a distinção entre dano direto e indireto para trabalharmos exclusivamente por dano. Por fim, eu teria que dizer, para encerrar aqui, já tenho dois minutos e meio ainda, para contar a vocês, já que o professor Paulo Lobo está aqui, o que aconteceu com Einstein. Eu não sei se os senhores sabem, mas Einstein tinha um motorista muito parecido fisicamente com ele. Um motorista extremamente parecido, com aquela cabeleira branca. E o motorista levava Einstein para cá e para lá e assistia às palestras dele. E um dia o motorista chegou para Albert Einstein e falou: professor, de tanto estudar suas palestras, eu já sei tudo sobre física quântica. Einstein falou: impossível, eu sei tudo. Fizeram uma aposta. Na primeira palestra no estado interior, eles mudaram as posições. O Einstein colocou a boina e foi dirigindo o carro, e o motorista dele se apresentou como o professor Einstein. E foi à mesa e fez uma palestra brilhante. E o Einstein, ali na plateia, com seu cap de motorista, ficou abismado, porque realmente aquele motorista, de tanto ouvir as palestras, aprendeu tudo sobre a física quântica. Começaram as perguntas. E a primeira pergunta que foi feita ao motorista que estava aqui, ele disse o seguinte: essa pergunta é tão simples, a resposta é tão fácil, que até o meu motorista que está ali pode responder.
Então eu digo a vocês o seguinte, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês perguntem ao professor Paulo Lobo, que está aqui. Obrigado.